Já recebemos muitos grupos e hoje eu estou tendo a felicidade de receber mais uma equipe de irmãos que vieram conhecer a história de pertinho. Não sei o nome deles, só sei o Robério pelo nome, nem a fisionomia eu vou saber agora quem é o Robério, né? E eles vão se apresentar aqui pelo nome para a gente ter ideia de quem são, porque o povo do Paracuru vão conhecer, né? Aí esse aqui quem é? Pai do Senhor, sou o irmão Robério. Olha aí, rapaz. Diácono da Assembleia de Deus Tempo Central, lá em Paracuru. Maravilha. Bênção de Deus. Aqui é o irmão. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu me chamo Presbítero Cícero, também sou do Tempo Central, Paracuru, a qual tem lá o nosso pastor Deusiliano da Silva Júnior. Olha aí que maravilha, né? E você é o Presbítero André. Presbítero André. Muito Dirijo bem. a congregação e também trabalhamos na área da obra missionária lá em Paracuru. Que maravilha, boas referências, né? Pai do Senhor, Pai do sou o Senhor. diácono Giovanni. Que bênção. E o irmão é Presbítero Ravi. Presbítero Ravi. Então, vocês uma vez se apresentando aqui, a importância de vocês virem aqui ao museu é porque vocês vão passar a ser os orientadores da história para quem pedir alguma informação, né, sobre a história da nossa instituição, que começou em 1914, e boa parte dessa caminhada feita por eles, alguns foram deixando seus marcos na caminhada, e nós estamos aqui tentando dar seguimento a essa história deles, né? Aqui, voltando, pode se chegarem aqui, vocês sabem que a família Ramos é muito importante no Paracuru, e a família Ramos ela teve uma ligação muito forte já com essa reportagem aqui, ó. Essa reportagem aqui trata-se da inauguração do templo do Mucuripe. O Mucuripe, nesse período de inauguração do templo, que foi 39, estava o Benjamin Ramos de Oliveira, ao lado exatamente do pastor Sebastião Mendes Pereira, que na época era professor da escola dominical desse templozinho aqui. Esse material aqui é uma reportagem do Mensageiro da Paz. Como vocês podem observar aqui, eles faziam uma coluna em que eles titulavam Na Seara do Senhor. Então, na Seara do Senhor, eles tinham o hábito de descrever tudo aquilo que ia acontecendo ao longo da caminhada. Então, essa reportagem aqui, ela vai citar exatamente a história da igreja no Mucuripe, ok? Essa aqui já também faz parte da família. A família, tanto que a família do pastor Benjamin foi uma das famílias que mais produziu pastores no estado do Ceará. E não vem ninguém da família dele, né? Mas depois eles vão tomar conhecimento e vão vir aqui. Então, aqui é Caucaia. Deixa eu ver se é Caucaia. Caucaia e Emboaca. Vocês já ouviram falar desses nomes? Caucaia, tudo bem, mas Emboaca talvez não, né? Então, a Emboaca é onde hoje é Iparana. Iparana é onde hoje é Caucaia. Acho que era bom eu ligar. Segura aqui, meu irmão. O senhor vai ouvindo e vai filmando aqui que eu vou indicando, certo? Pode ser? Pode ser. Robério. Pronto, ó, já estou aqui. Não adianta o serviço para o irmão Robério. Depois ele bate as fotos que ele quiser aqui. Então, gente, essa reportagem aqui, ela também já é da década de 50 e foi exatamente no momento em que eles terminaram de construir o primeiro templo da Assembleia de Deus em Caucaia. Aí, se você quiser, depois vocês tiram foto, filme, aí a história é muito importante vocês olharem, perceberem nesse momento, depois vocês tiram as fotos aí, bem show, e faz vídeos para colocar no Instagram e tudo mais. Mas a especialidade de eu ter que estar falando isso para vocês é porque vocês são repassadores dessa história a partir de agora, né? Então, esse aqui é o templo de Caucaia e esse aqui é o templo da Emboaca. Quem fez foi Raimundo Marinho dos Santos. O Raimundo Marinho dos Santos, ele era conhecido como Cajueiro, irmão Cajueiro. E ele já aceitou o evangelho na década de 40 e foi quem evangelizou aquela região. Partindo de Caucaia,
fazendo um cinturão, pegando ali a Taíba, saindo pelo Paracuru, saía pelo São Gonçalo do Amarante, passava pelo Croatá, vinha, passava por perto do Pentecostes e voltava entrando novamente na Calcaia. Então, ele passava de semanas para poder fazer esse percurso de evangelização em torno dessas regiões aí, certo? E foram eles que deram uma boa, uma boa construção da história da igreja a partir dos anos 40. Então esse aqui é o templo de Calcaia, esse aqui é o templo da Iboaca, né? E essa aqui é uma reportagem do Mensageiro da Paz, também muito importante para a nossa história. Já esse aqui é o templo de Maranguape. E o único templo que está preservado daquela... Não é o único que está preservado, quer dizer, ele está preservado de forma original, da maneira como ele foi construído, ainda permanece, salvo algumas modificações que o pastor de Paula fez dentro do templo. Mas aonde era essa fotografia aqui, hoje é uma cidade que não tem nada parecido com isso, certo? E ele foi inaugurado no 44, em 30 de abril de 44. É uma outra reportagem muito importante do nosso Mensageiro da Paz, né? Aqui é a igreja do Iguatu, quando foi também inaugurada. Iguatu já fica numa região distante e já tem uma história do Evangelho totalmente diferente da história do Evangelho da história do Itapajé, que era conhecido como Campo da Praia, né? Esse aqui, o Robério, veio pelo lado de cá, para me te mostrar. Esse aqui já é um templo da Assembleia de Deus aqui em Fortaleza, Parambu, é uma congregação. É muito importante essa congregação aqui, porque também vai estar aqui o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, o pessoal da família Marinho também teve, que é um cajueiro, né? É Raimundo Marinho dos Santos, teve também uma ligação direta, ele e o José Rodrigues da Silva, chamado de Zé Vaqueiro, e o pastor Teixeira Rego, que é o pastor presidente, e esse povo todo que deixaram os seus marcos aí, que a gente não pode esquecer, né? Então essa aqui é a congregação, ok? Aqui também, ó, aqui é uma outra reportagem de Fortaleza, já aqui é do Arcoador, já é próximo também da Barra do Ceará, quando foi inaugurada a congregação, também uma reportagem do Mensageiro da Paz. Esse aqui é na Seara também, ó, vocês observam que todos eles saíram da coluna, ó, na Seara do Senhor, porque é uma coluna específica para você lidar com a história da igreja do Ceará. É um marco que a gente vê nesses pastores antigos e no próprio periódico, que era o Mensageiro da Paz, era a preocupação em deixar registrada a história para a geração que viria. Então eles tiveram toda essa preocupação. Hoje a gente vive no mundo tecnológico, está tudo na internet, mas se der uma pane na internet, se perder os arquivos, está sujeito à história junto. Então aqui é a história no papel, para você, isso aqui é para a posteridade, né? Se preservado, o que eu estou falando aqui e o que vocês estão vendo aqui, e vão ter uma nova noção da história, né? São 5 mentes aí que vocês têm aí para massificar essas informações, ter interesse pela história. São 5 professores aí a indicar alguma informação de alguém que venha perguntar, né? Ó, de tudo que aconteceu no estado do Ceará, a gente vai para uma das informações mais preciosas que a gente tem na história da Assembleia de Deus do Ceará, que é esse galpão aqui, ó. Esse galpão aqui está abrigando a primeira convenção que houve aqui no estado do Ceará em 1937. Essa reportagem, vocês vão ver aqui, ó, o Mensageiro da Paz, direção de Carlos Brito e Nilson Cartiberg, era
era o redator. Ó, primeira quinzena de fevereiro de 1937. Foi exatamente o período em que houve a primeira convenção, que eu tenho os objetos aqui dessa convenção, tenho o documento gráfico que foi feito na época dessa convenção, constando o nome de todos os obreiros, de todos os pastores que fizeram parte dessa convenção. Então, esse material aqui, com os outros objetos que eu tenho dessa convenção, eles retratam uma história que não pode ser refutada por ninguém. Porque a história verbal, nós temos a história verbal e a história escrita. A verbal é aquela que você chega contando e que você geralmente altera no seu diálogo. A história escrita não. A história escrita você tem um papel falando tudo que houve no momento. Entendeu? Então, diante desse aqui, então essa foto aqui é uma foto da inauguração do primeiro templo da Assembleia de Deus, Templo Central em Fortaleza, Rua Tereza Cristina, 673. Né? Aí a gente vai encontrar aqui Otto Nelson, Nelis Nelson, Vigil Smith, Orlando Boyer. A gente vai encontrar a nata histórica da Assembleia de Deus nessa fotografia aqui, certo? Uma das coisas que mais me deixa assim, impactado nessa fotografia é que Nelis Nelson, que era presidente da Assembleia de Deus no Nordeste, naquela época eles tinham essa nomenclatura, ele aparece em uma foto sentado na segunda fila, e não na primeira fila e na primeira cadeira. Essa foto, ela retrata uma história que é muito importante a gente meditar nos dias atuais, entendeu? Porque ele era estrangeiro, precursor da fundação da igreja, pastor presidente em todo o Nordeste, e ele não estava sentado na primeira fila e nem na cadeira da frente. Ele estava sentado na segunda, na fila de trás. Então, não cabe uma reflexão para os dias atuais, isso aí? Para mim, foi um marco histórico pela história que hoje eu conheço. Né? Então, isso aqui é o barracão que o Teixeira Rico comprou por 25 contos de réis, pagando de 30 vezes as prestações desse espaço aqui, que hoje é o Templo Central. Né? Aqui, também aqui outra reportagem, só que aqui já vai mais para perto de vocês, do Paracuru. Isso aqui já é Cana Brava. Cana Brava, a foto não está muito legível, né? Não dá para a gente ver muito bem, mas aqui se retrata um pouco da história do que aconteceu quando inauguraram o primeiro templo de Cana Brava. E era ligado à família, foram ele, o Coronel Caetano, que ganhou para Jesus o Francisco Rufino Barroso, que era um dos maiores proprietários lá do Jardim de Cima. E eles fazem a visita, vão a cavalo, faz a visita, chega lá e encontra o Francisco Rufino quase morto já, doente. Falaram de Jesus para ele, que Jesus podia curar e fazer um milagre, e Jesus fez. Curou, e aquela cura prevaleceu a igreja nascer no Jardim de Cima. Depois ele faz uma visita a Canabrava, né? E lá em Canabrava ele vai também encontrar uma família que aceitou o Evangelho, e o Evangelho vai se expandindo. Então ele se expande do Tapajé para o Paracuru, no 19, e do 19 o Anel Caetano vai levar o Evangelho para o Jardim de Cima e para Paraipaba. Da Paraipaba para o Curu, que foi onde eu nasci, que já vai chegar no 29, também tiveram a integração desses obreiros. Essa história ela foi útil exatamente para a expansão do campo da praia. Ok? Então essa reportagem aqui, ela retrata muito a nossa história da igreja, né?
na região de onde vocês vieram. Esse aqui é o primeiro templo da Lagoinha, que era nessa lagoinha aqui, ó, essa reportagem aqui, ela é uma reportagem muito antiga, certo? Então você descreve aqui, a partir daqui, ó, grupo, deixa eu ver aqui, ó, de crentes da Assembleia de Deus em Lagoinha, Ceará. Ok? Ó, pastor José Teixeira Rico. Quem sentou-se na escrivaninha e quem redigiu esse texto foi o pastor Teixeira Rico. Ele faz esse trabalho, manda para a edição, ele manda para a redação do Mensageiro da Paz, lá eles fazem a reprodução dessas informações, né? Aí eles batem uma foto, essa foto que foi tirada pela Quininha, que era uma mulher muito interessada pelo Evangelho, que foi uma grande colaboradora, só que ela era mulher de um empresário na época, que chamava o senhor Orlando Bastos. E essa mulher, ela era quem fazia as principais fotografias da época. Eles tinham recurso, porque naquela época ter você fazer um registro fotográfico na década de 30, você tinha que ter cacau muito. Tudo era muito caro, né? Não era nada barato, não. Então Deus preparou essa mulher para fazer esse trabalho, ok? Então essas reportagens aqui do Mensageiro da Paz, elas praticamente trazem os registros históricos da Assembleia de Deus a partir de 1914, quando ela nasceu, porque tem muitos relatos aqui que se transportam à história da igreja, né? E é muito simples você entender como é que o Evangelho chega no Paracuru. Já que está registrado, a gente tem que deixar assim, essa história, ela é uma história verbal, mas é uma história verbal contada por quem viveu na época, né? E também alguns traços que eu acabei encontrando dentro dos escritos também. O Manel Caetano era da Fazenda Lagoinha. No 19, o Estado viveu um período de seca violenta. O Manel Caetano ficou sem ter o que fazer na Lagoinha, abordou um jumentinho, botou as coisas em cima, senão eu vou escapar na praia. E ele toca esse jumentinho em direção à praia. E ele vem exatamente para Paracuru. Quando ele chega no Paracuru, ele disse, não, eu vou pregar o Evangelho. Então aquilo deixou a cidade assim, polvorosa. Cidade não, povoado, né? Que na época era um povoado, Paracuru. Né? E Paracuru, eu tenho uma particularidade de Paracuru, porque o meu bisavô era vice-intendente da cidade de Paracuru. Só abrindo umas aspas aqui, o meu avô, ele participou de um culto evangelístico na cidade de Paracuru em 1908. Junho de 1908, quando um obreiro da Presbiteriana Independente, ele se chamava, tem uma biografia dele no meu livro Fragmentos, né? Ele é Cândido Olegário Moreira, o nome dele. Cândido Olegário Moreira, ele foi como professor das escolas do município em 1880. Já é uma história lá do século XIX. Então, como ele se casou com uma mulher lá do Paracuru, da família Moreira, os pais dele, né, que foram para lá, então ele já se casou, mas essa Moreira já vem também lá da mãe dele com o pai dele, né, que eles eram do Aracati. Então, em junho de 1908, ele fez um culto na casa de Pedro Barroso de Souza. Pedro Barroso de Souza era um proprietário de terras do Paracuru, um coronel ligado ao próprio governo do estado na época, que era Gustavo Barroso. Então, essa história, eu estou contando os meandros aqui, porque está sendo registrado aqui no vídeo, para vocês tomarem conhecimento da história real. Não é? Porque eu não tenho que camuflar aqui a história para querer vender. O meu interesse não é esse.
Meu interesse é fazer com que quem escute o vídeo, a história, tome conhecimento dos fatos de uma forma real, né? Aí o Manel Caetano vem, o Manel Caetano toma conhecimento de que esse pregador ia falar do Evangelho. Ele tinha noção de que os cristãos, quando pregavam o Evangelho, falavam mal de Maria. Aí o Manel Caetano pega um teçado, uma goiva grande, diz assim: eu rolo o pescoço dele se ele falar mal de Maria. E foi para esse pequeno culto evangelístico que o Manel Caetano fez, né? Um homem muito valente, um homem muito disposto, né? O Manel Caetano, muito religioso, por sinal, né? Porque quem era religioso defendia a sua religião na garra dos dentes, né? E aí ele foi, e diz uma irmã que contou essa história, ela já faleceu, tem uma entrevista dela, disse que o Manel Caetano, o Manel Antônio, que era o irmão que levou o Evangelho para lá, que esse Manuel Antônio é um anônimo, não consegui descobrir a linhagem dele, família, não consegui, que eu gosto muito de procurar a genealogia, né? Então ele simplesmente ouve o Manuel Antônio falar bem de Maria. Maria, mãe do Salvador, aquela que até obedeceu, fazer tudo o que ele vos disser. Então ele entrou naquela mensagem lá de Caná da Galileia, né? Então ele falou bem, mas espera aí, esse homem falou foi bem de Maria? Aí disse: não, eu vou convidar esse homem para morar comigo, para ir lá para minha casa. Aí o Manel Antônio já não tinha onde dormir, já não tinha onde ficar, então achou a casa exatamente do Manel Caetano. Então, Manel Antônio e Manel Caetano são os dois personagens que mereciam ter uma estátua no Paraná. Eu digo assim, estátua no sentido de ser reconhecido, mais reconhecido a história dele. Porque nós cristãos, nós temos até essa dificuldade. Se você fazer uma fotografia grande de um personagem, você acha que aquilo você está idolatrando. Que é bem diferente a idolatria de você reconhecer o personagem. Reconhecer a história do personagem é uma coisa, você render culto a ele para chegar a Deus é que é idolatria. Mas lamentavelmente tem pessoas no nosso meio que são cristãos, já velhos, que carregam esse tipo de sentimento na sua mente, né? Que a idolatria não é você pegar o que eu já expliquei para vocês aí, está no vídeo aí. Então, saindo dessa parte aqui, eu vou fazer um banner aqui geral, o Evangelho ficou aqui messejando, mas eu fiz uma reportagem uma época e fiz sobre templos na Assembleia de Deus do Ceará. Vocês podem observar que tudo aqui é templo, ó, de vários locais aqui do Ceará. Inclusive, deixa eu ver se tem antigo Paracuru, a localidade de Poeiras, ali Pedra Branca. Aqui são os templos, aqui é o templo central já modificado 3 vezes, né? Modificado. Ali outra cidade, deixa eu ver se tem aqui do Paracuru, tem do Paracuru aqui, Emílio Ferreira da Costa, Assembleia de Deus em Campos Sales, mas do Paracuru eu acho que o banner está lá dentro, mas eu tenho do Paracuru também. Ó, esse aqui foi o primeiro templo feito em Messejana, pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa. Esse aqui foi o primeiro templo do Estado do Ceará. É lá no sítio Tuga Cocó, onde hoje é o bairro Luciano Cavalcante. Foi o primeiro templo, foi feito em 1925. Certo? Muitos templos aqui. Esse aqui era o Bela Vista, na época que era nosso, né? Era templo central. Bem, então, aqui a gente tem essa ala você vai ficar ali que é para esperar a gente entrar, viu? Ali, daquele objeto ali. A gente vai entrar e você vai pegar a gente entrando. Então, a gente vai agora para entrar para a segunda ala do museu, né? Na segunda ala do museu, vou entrar aqui. Aqui onde tem um montoado
de coisas que ainda não deu para a gente organizar, porque é muita coisa. Deixa eu ligar mais aqui. Eita, Jesus amado. Ó, ainda tem muita coisa aqui para ser organizado. Mas cada objeto que você observa aqui nessa ala, inclusive você pode ir mostrando aí, ó, cada objeto que você vê aqui nessa ala tem uma história. Né? Não é simplesmente objeto por objeto. Né? E esse aqui, por exemplo, que era de uma paracuruense. Uma paracuruense da família Castro, né? Eu mandei recuperar ela funcionava, mas deixou de funcionar porque a gente fica sem fazer uso, né? Mas isso aqui era o top da época, da década de 60 para 70, era o top, né? Aqui era o rádio e ali o toca-disco, ok? Essa peça aqui já é uma peça que também é uma vitrola, só que é uma vitrola manual. Você dá a carga dela, de uma roldanazinha que você dá a carga dela e ela toca uma canção. É um esforço sobre-humano você ouvir um disco, que é 12 músicas. Cada música que você usa nela, você tem que fazer novamente aquela ficção de jogar a corda. E também tem um porém, para cada música uma agulha. Então você tem que ter uma caixinha de agulha para poder ouvir suas canções preferidas, né? Mas a gente está falando dos anos 20, anos 10, anos 20, então é praticamente início do século XIX, século 20, né? Então, essa aqui a gente tem a coleção completa do José de Paulo. Essa aqui é do José de Paulo. Todos os discos estão autografados por ele, né? Isso aqui era do maestro do Tempo Central, que ele fazia uso. Tudo era rudimentar, eles faziam do jeito que imaginavam, porque era necessário, né? Ó. Aqui ele bota o ferrinho aqui, ó, aí deixava mais alto, de acordo com o tamanho da pessoa, né? E também um tripézinho aqui todo bem feitinho, bem produzido. Uma peça bem antiga, certo? Aqui são cartas do Orlando Boyer. Eu tenho várias cartas do Orlando Boyer. O Orlando Boyer é um nome que talvez vocês já ouviram falar nesse nome aqui? Já. Orlando Boyer. Escreveu Heróis da Fé. Pronto. Inclusive a gente tem aí o livro original dos Heróis da Fé. Então, o Orlando Boyer, ele teve uma dobradinha muito forte com o Benjamin Ramos de Oliveira. A família do pastor Benjamin Ramos de Oliveira foi quem, de certa forma, conservou um pouco desse legado do Orlando Boyer, porque teve uma série de momentos históricos que não dá para a gente relatar tudo aqui, porque senão não vou terminar hoje aqui a visita de vocês. Mas aqui, ó, vocês vão encontrar aqui dentro, muitas coisas antigas aqui, ó. Tem os binóculos dos eventos da época de pastores, a inauguração de templos. Esses vidros aqui foi agora recentemente quando o Templo Central fez as bases para colocar as colunas do Templo Novo. Aí eu procurei logo uma pessoa que estava trabalhando, sem o pastor Antônio José saber, disse que pagava ele por cada objeto que ele achasse lá nos escombros. E esse material aqui tem muitos frascos de remédios da época. Inclusive tem um vidro aqui, esse vidro aqui é de 1876. Isso aqui era remédio, era um tipo de remédio de gastro, alguma coisa assim, que auxiliava na saúde daquela época, né? Dos irmãos. Essa vitrine aqui tem essa sanfona que é de um irmão lá do Maranguape, muito bacana. Isso aqui era um relógio também de outra família. Aqui dentro tem uma série de documentos aqui e objetos que também fazem parte da história da igreja,
que ainda vão ser expostos para poder ser conhecidos, né? Harpa cristã antiga e muitas coisas. Isso aqui é uma carta esferográfica do José Alencar de Macedo, contando a história dele, como ele veio de Belém para cá, o ato profético que aconteceu para ele vir para o Ceará. E ele registra aqui o período que ele chega aqui no estado do Ceará em 1926 ainda, né? E é muito importante essa carta para a nossa história. Isso aqui, vocês sabem que o pastor Emiliano fez uma viagem para a Coreia do Sul, para Israel, para a Europa. Isso em 1973, quando ele foi participar da 10ª Conferência Mundial Pentecostal. De lá ele foi a Israel, isso do 73. E o pastor Emiliano, ele tinha uma promessa que ele pagava sempre aonde chegava pela primeira vez. E ele teve a felicidade de ler o Salmo 23 na porta de entrada do túmulo de Jesus em Israel. Ele, quando chegou em Israel, ele fez questão de registrar tudo, trazendo alguma coisa. Naquela época, podia. Hoje em dia você não pode trazer uma semente. Se você trouxer uma semente dentro de uma mala, eles vão identificar. E você vai ser levado à justiça. Você não pode trazer nada, uma folha sequer você pode trazer. Está sujeito, você tem que pagar muito caro por uma desobediência quando você visita Israel hoje, né? E venhamos e convenhamos. Se você quiser trazer um vidro de terra, de pedra, lá do túmulo, pela quantidade enorme de gente que já teve lá, hoje em dia não tinha mais nada. Ela tinha só um buraco oco lá, né? Pois bem, aí está aqui, ó. Se aproxime aqui, eu vou falar para vocês aqui. Ó, ele quebrou as pedrinhas do túmulo de Jesus e encheu esse vidrinho aqui. Ó, encheu esse vidrinho aqui do túmulo da pedra, de pedra do túmulo de Jesus. Você já pensou se todo peregrino que fosse à Terra Santa, que eu já fui 2 vezes, enchesse um vidrinho desse de pedra do túmulo, tinha dinamitado o túmulo de Jesus todinho, né? Ele trouxe isso aqui, pedra, e ele trouxe areia. Ele também trouxe a areia do túmulo de Jesus. Aí tem o candeeiro, tem o jumentinho, tem o camelo, e ali são os espinhos da tamargueira. Os espinhos da tamargueira, a tamargueira era uma árvore que produzia os espinhos longos. E a tradição afirmava de que foi da tamargueira que eles tiraram os espinhos para tecerem a coroa de Cristo. O pastor Emiliano, amante da história, disse, não tem como não levar um galho da tamargueira. Já está muito velhinho, está escondido ali, mas ele deixou escrito nesse papel aí. Então eu tenho que preservar esse papel aí, e um pouco desses espinhos que o tempo já deixou ele bem maleável, para a gente não perder, certo? Aí ele foi no Rio Jordão, trouxe água do Rio Jordão. Ele foi no Poço de Jacó, trouxe água do Poço de Jacó. Água é água. Água é água. Em qualquer lugar do mundo, água vai ser H2O, não tem jeito, né? Mas é o simbolismo aqui. Aqui, o que vale aqui não é a água pela água que todos nós precisamos, mas o simbolismo histórico deixado nos objetos, né? Aí, água do Mar da Galileia, água do Poço de Jacó, água do Rio Jordão e água do Mar Vermelho, né? Tudo é água, não tem diferença, mas são locais importantes que a Bíblia registra muitos fatos importantes. Então aqui tem a água que ele apanhou do Rio Jordão, a água que ele apanhou do Mar da Galileia, a água que ele apanhou do Poço de Jacó e a água que ele apanhou do Mar da Galileia. Então esse simbolismo aqui já diz tudo sobre a preocupação de um pastor
para guardar a história. Muitos pastores visitaram Israel. Aí a gente pergunta, o que eles trouxeram de recordação? Que benefício eles fizeram pela história? Está vendo como o que ele fez intencionalmente, querendo resistir para ele, está sendo útil para nós agora? Porque quando você toma conhecimento, é diferente de você só ouvir falar. Né? Vocês estão aqui diante de... Aí ele trouxe, aqui, ó, trouxe a semente da oliveira e trouxe também a folha da oliveira. Tudo isso ele pode fazer naquela época. Hoje, não poderia jamais fazer isso. Mas está aqui o legado. Isso aqui é também de uso dele. Isso aqui é da convenção de 1964, esse carimbo aqui, né? É da convenção. Isso aqui era o plumo dele, porque ele era pedreiro. Tipo um peão aqui, ó. Ele era pedreiro, mestre de obra, um homem preparadíssimo, né? Ó, aqui são as revistas da EBD antigas, as revistas da EBD da década de 50, década de 60, 70, ok? São as revistas da escola dominical. Agora aqui, onde tem algo precioso, é aqui, ó. Essas balizas aqui, elas são de pastores que produziram a história da Assembleia de Deus a partir dos anos 30. Então, tudo isso aqui é história. Isso aqui, essa aqui é de um pastor que viveu, que teve a felicidade de viver 116 anos. Foi o pastor mais longevo da nossa história, foi esse pastor aqui. E tem um pouco de biografia dele. Então, essas balizas aqui, elas são muito antigas e precisam de muita preservação, mas todas elas, aqui, olha a quantidade enorme de documentos que a gente tem aqui. Documentos e fotografias raras, está tudo guardado aqui para não perder de vista. Mas aqui tem fotos e objetos antigos. Ó. Objetos antigos. Isso aqui é um documento assinado pelo pastor Teixeira Rigo, ó, de um pastor muito conhecido, que ele era de granjeiro. Ele chegou a ser, Antonieta Grangeiro Sobrinho. Ele chegou a ser vice-presidente da convenção, né? E assinado pelo pastor Zé Freire de Alencar e o pastor Zé Teixeira Rigo. O ano, só para você ter uma ideia aqui do ano, o ano disso aqui, minha vista já não dá mais, mas é da década de 40, isso aqui, certo? E uma foto como essa aqui é de um registro incrível, porque isso aqui, ó, é da convenção dos anos 43, da convenção. E é original, tudo original, não existe mais outro, né? Então, aqui tem muita coisa que precisam ir para vitrines, precisam ser conservadas, precisa de uma série de... Essa foto aqui, ó, ela é pequena, é uma das mais pequenas que a gente tem no museu, é uma das mais pequenas. Isso aqui tudo é documento, ó, isso aqui tudo é documento antigo que conta a nossa história. Tudo. Ó. Essa foto aqui, por ela ser pequenina, ela foi feita no Crato. Essa foto aqui, ela mostra a congregação do Crato quando foi inaugurada, quando o trabalho começa no Crato, por volta de 1931. Esse aqui é daquela região lá. E é uma foto original. Ok? Então, tem muitos objetos aqui, nessas balizas, documentos para a gente poder ainda descobrir a história. Essa aqui é do pastor João, né? É João Alves o nome dele. Essa aqui é do pastor Antônio Filho,
Antônio Ferreira Lima Filho, né? Pastor Antônio Filho usava essa baliza aqui. Olha a quantidade de documentos que tem aqui. Muita documentação precisando ser restaurado, ser organizado, para não se perder, certo? Essa aqui é do pastor Antônio Filho. Isso aqui são fotografias que fazem parte da história. Olha a quantidade de fotografias aqui. Isso aqui tudo merece ser conservada e também ser colocada em molduras. Veja a quantidade de fotos que a gente tem aqui. Muita foto. Muita foto aqui. Fora tudo isso que eu já consegui guardar, né? Aqui, ó. Isso aqui tem foto. Essa aqui também é outra. Não, essa aqui não vou me fechar. Ó. Só para vocês verem aí como o trabalho aqui é um trabalho de gigante. Ó. Tudo isso aqui são fotos precisando também de serem restauradas e serem ir para molduras e tudo mais. Aqui a gente tem uma faixa de mais de 2.000 fotografias. Muita foto, muita coisa antiga, né? Então, e esse aqui também foi um grande obreiro, faleceu com 95 anos. Muito bom esse aqui. Ó, esse aqui é do pastor Simão Rodrigues do Nascimento. Olha aqui esse grafite. Ó. Cheio de documentos. Ó. Simão Rodrigues do Nascimento foi aquele que o Senhor alimentou ele no sonho. Exatamente. É isso aqui mesmo. Ó. Aí aqui é do pastor Severino Ferreira de Lucena. Essa aqui. Olha só. Eu já aproveito a mala deles para colocar. Ó. Tá pesada ela. Mas olha aqui, ó. Tá aqui, o pioneirão, ó. Raimundo Maria dos Santos e a esposa. A ele se deve o trabalho de evangelização em toda aquela região que eu já falei para vocês. Faz parte do Campo da Praia, né? Então, ó, vocês já estão de posse. Aqui tem fotos da época que o pastor Emiliano faleceu, as fotos muito históricas aqui. Então, tudo isso aqui, agora veja, isso aqui é só uma parte do que vocês estão vendo, e uma pessoa só para organizar tudo isso aqui. Será que dá? Será que eu vou viver o suficiente para organizar tudo isso? Não sei se eu vou viver. Então Deus é que sabe, né? Ó, então, a gente tem aqui, isso aqui são fotos que contam a nossa história através da fotografia. Isso aqui foram o que a gente tem aqui, ok? Isso aqui também foram utilizados pelos pioneiros. Essas lamparinas eram de templos. Essa aqui era da Imboaca. Vai para ali. Vou mostrar, ó. Essa aqui era da Imboaca. Os irmãos botavam na cabeça e saía no caminho, né? Iluminando um pouquinho do caminho. Isso aqui, querosene aqui dentro. E a chama aqui. E se ventar muito, apaga, né? Aí o esforço deles terem que levar isso aqui para iluminar o caminho em direção à casa, ao local de culto, que naquela época era a casa dos irmãos, não existia tempo. E o esforço sobre-humano, né? Da evangelização no passado. Hoje em dia a gente tem carro, às vezes mora ao lado do templo, se der um chuvisco, vocês não vão para a igreja. Naquela época, não. Naquela época, se fizesse sol, ou muita chuva, ou pouca chuva, eles estavam lá. No trabalho evangelístico, né? Eu tomei essa aqui, mas tem aqui, essa aqui é do Paracuru também. Essa aqui, tem uma lá na casinha lá que veio do Paracuru. Ó, aqui são jornais do Mensageiro da Paz, jornais originais do Mensageiro da Paz. Não dá para pegar, porque se pegar eles se desfazem, né?
Isso aqui eram as atas que faziam parte da história da nossa CONADEC a partir de 61, quando o Armando Chaves Cohen veio dirigir a igreja. Aqui embaixo são também objetos daqueles crentes mais abastados, né? Que tinham mais recursos. Esses telefones aqui, ó. Aquele lá era do Luiz Moreira, Luiz Alves Moreira. Aqui as irmãs faziam uso manual, mas tem outras ali ainda, certo? Ó, fui limpando ali, o rapaz não deixa o matinho aqui ainda. Aqui são objetos raros e aqui são documentos e coisas raras da nossa igreja. Essa foto aqui do pastor Emiliano, isso aqui foi invenção minha para facilitar, né? Deixa eu tirar essa foto daqui. Tá aqui. Ó, aqui são objetos raros aqui. Se alguém perguntar a vocês qual foi o primeiro livro escrito no Brasil por um pastor da Assembleia de Deus, só tem uma única unidade. E o livro é esse aqui, ó. O Lar Cristão, feito pelo Adriano de Almeida Nobre em 1929. Ele foi o primeiro livro escrito na Assembleia de Deus, não é no Ceará, é no Brasil, certo? Outra informação importante, se alguém perguntar qual foi o primeiro livro de história da Assembleia de Deus escrito no Brasil, foi esse livro aqui. O livro escrito pelo pastor José Teixeira Rego, quando ele inaugurou o templo em 1942. Então essas duas obras aqui, elas são raras e únicas, não existem outros. Ok? Então são muita raridade. Esse aqui é um documento assinado pelo Teixeira Rego e a Quininha Bastos aqui. É o único documento existente no Ceará sobre a história da convenção e pertenceu a Antonieto Grangeiro Sobrinho. Foi assinado pela Quininha e pelo Teixeira Rego em 11 de dezembro de 1938. Então é de 38, né? Então essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que pertenceu ao pai do pastor Emiliano, certo? Vocês se lembram que essa Bíblia é de 1878. Ó. A tradução é Tony Figueiredo. 1878. As páginas, elas são cronológicas. Cada página corresponde a um período. Cada página dessa Bíblia, né? Ela é cronológica, da Vulgata Latina e tal. Ela não era colada, ela era costurada, ó. Ela era costurada, era costura com linho, linho, né? Com linho. Ó, aí a gente tem aqui um Novo Testamento de 1937. Lembra que eu falei da convenção, da foto principal lá? Ó, o documento gráfico feito para a primeira convenção na Assembleia de Deus do Ceará, que na época se chamava, deixa eu mostrar aqui, eu tenho que estar pegando aqui, isso aqui é para não pegar com luva, mas eu estou sem no momento. Ó, eles fizeram isso aqui para distribuir. Oh, meu Deus do céu. Aqui tem todo o relato, ó, aqui tem todo o relato da convenção com o nome dos obreiros, ó, a ata da primeira convenção. Primeira convenção. Aí tem os pastores que estiveram nessa convenção, ó. Assembleia de Deus, ok, ó. Está aqui o nome deles aqui. Então, isso aqui é um documento raríssimo que a gente tem aqui da história da Assembleia de Deus. Vou botar aqui com muito cuidado aqui. Ok. Ó, isso aqui é um manual bíblico de 1880, que pertencia também àquele pioneiro lá que eu mostrei, a Valisa. E essa caneta? Essa caneta aqui, essa caneta aqui, isso aqui é a caneta bico de pena. Bico de pena, inclusive isso aqui é de ouro, mas é ouro mesmo, ouro. Isso aqui é uma bico de pena de uma irmã da Igreja Presbiteriana Independente.
essa mulher, ela era cubana. Ela é cubana, né? E ela foi uma das primeiras clientes já em 1902, 1904, aqui em Fortaleza. E o neto dela doou aqui para o museu. Então, é uma caneta bico de pena, né? Muito antiga. É Manuela de Moraes, o nome da dona dessa caneta. Aí tem mais aqui, rapaz, tá quente, não tá? Ó, isso aqui são os livros originais, ó, originais do Orlando Boia, Os Heróis da Fé. Ó. A gente tem o Heróis da Fé, um livro único, né? Aqui são os originais dele, que pertenceram a Tonieto Grangeiro, ó, rubricado pelo próprio Boia, Orlando Boia. E aqui, o original, ele tem a foto do personagem, entendeu? Ó, além de ter a história, ele tem a foto do personagem. Esse David Livingstone, cara, esse homem tem uma biografia tão rica, é uma coisa tão incrível, porque ele foi quem descobriu as Cataratas Vitória, né? Os lagos da África. Ele fazia um trabalho de evangelização riquíssimo. Ó, isso aqui pertencia a Orlando Boia. É um Salmos e Hinos de 1920, ó, conservado por um crente do Paracuru, uma Dilma de Albuquerque Pontes, que é uma personagem também muito importante. Aqui, no Novo Testamento, isso aqui é uma harpa que pertencia à irmã Dilma, ela doou ao museu. Ó, é a única que eu tenho aqui, 1937. Muito antiga, né? Ó, então vamos aqui para não deixar vocês à vontade aí, porque o calor tá grande demais, tá? Ó, então aqui, isso aqui é o seguinte, quando eu chego nos locais onde não tem nada, eu trago qualquer objeto para representar a história. Então eu estive em vários templos que já não existe mais, casa onde a Nazaré ficou, não tinha mais nada, eu trouxe uma telha, trouxe um tijolo, aonde a igreja nasceu, na Morada Nova. Esse aqui eu trouxe de Cococi. O peso dele é enorme. É um tijolo, esse tijolo é de 1715. 1715. Tenta pegar aí, só o peso dele aí, que é tijolo, pode pegar. Tenta levantar aí, ver se é muito maneiro. É maneiro? É pesado, né? Então, 1715 aquele tijolo. Ó, aí tem aqui, isso aqui era no tempo central, hoje a gente tem a calculadora. Hoje a gente tem a calculadora no celular, né? No tempo central era utilizada essas calculadoras aí. Aí aquela quartinha ali era uma quartinha do tempo central, da década de 40, e aquela ali era do Maranguape, também da década de 30. Né? Aí os objetos que faziam parte da banda de música, isso aqui era da Quininha, os candeeiros que eram das igrejas, isso aqui do Padre Andrade, cada um tem sua localidade. Isso aqui é os candeeiros que eles usavam, o candeeiro a gás, né? Isso aqui tem da Iboaca, tem de Calcaia. E do Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, esse aqui. O homem dos 9 dons. O homem dos 9 dons, exatamente. Ó, os mortos ressuscitados. Aqui são os objetos. Aqui, ó. Aqui são documentos raros também, que aqui são os documentos de cartão de membro antigo dos pastores. Aqui também documentos e cartões de membro. Isso aqui é a maquete. Esse aqui é da Iboaca, ó. Eu trouxe para fazer uma foto e deixei ele aqui. Ó, isso aqui é a maquete da Fazenda Lagoinha, onde nasceu a história, né? Onde nasceu a história. Isso aqui também. Isso aqui é o primeiro candeeiro utilizado pelos pioneiros. Esse candeeiro aqui, ele iluminou o início da história da igreja do Ceará. Maria de Nazaré teve sobre a luz desse candeeiro aqui. Maria de Nazaré, Gunavingre e Adriano Nobre. Esse aqui é o primeiro candeeiro, o candeeiro oficial. Isso aqui representa a história da igreja. Né? Até porque, como é luz, como ele tem
a sua iluminação que representa a Bíblia Sagrada, então a gente pode dizer que isso aqui é o carro-chefe do museu. E ele é de 1898, esse candeeiro, a data dele, né? Isso aqui o Messias, lá do Paracuru, foi quem fez a doação. Bem diferente dos originais, que são maiores, ó. Esse aqui era dos comboieiros viajantes. Era mais fácil de colocar no bordal, assim, no bolso, ou no bolso de alguma coisa, para fazer para ajeitar a roupa, né? Ó. Então isso aqui é uma peça raríssima que eu não sei se a gente encontraria outra. Mas ao Messias lá do Paracuru se deve um pouco da história que nós temos aqui do museu, né? Essa lamparina aqui, ela era de 1936, ela ficava fixada próximo ao templo. Templo da Emboaca. Não, templo de Picada, no Maracanaú. Ok? Muito linda, por sinal. Aí aqui tem mais candeeiro, ó. Aqui também ainda tem mais candeeiro aqui, vocês podem ver. Essa foto aqui é de um pioneiro que é o meu pai, que vai fazer 90 anos, né? O bichinho, a gente vai fazer uma homenagem a ele aqui. E ele tá aqui no museu, né? Ó, aqui são candeeiros também, ó, vocês podem filmar aí. E a cereja também, assim, algo incrível. Opa! Algo incrível que a gente tem, aqui no nosso museu, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui foram as Bíblias utilizadas pelos pastores antigos, que as famílias lhe doaram, né? Inclusive, aqui tem a Bíblia da irmã Conceição, que era a esposa do pastor Benjamin Ramos de Oliveira. Tem a Bíblia dela aqui. Ó, Bíblia do pastor... Pode vir para cá. Ó, a gente vai passar para outra ala. Documentos aqui, ó. Tem mais documentos aqui que os pastores tinham, né? Isso aqui tudo era manual mesmo, eles faziam para um momento histórico não ser perdido de vista, né? Então aqui, ó, então isso aqui tudo são Bíblias que fizeram parte da história dos nossos pioneiros. E a Bíblia da irmã Conceição, ela está por aqui. Eu não sei qual dessas aqui, mas a irmã Conceição, ela tem um pouco dela aqui no meio dessas Bíblias aqui, guardadinha. Mandei fazer uma caixazinha para cada um aqui, né? Ó, aqui, isso aqui é muito rico para a nossa história, porque isso aqui são duplicatas de R$1.000, ó, do 43. Isso aqui foi R$8.000 que o Orlando Bastos emprestou para a construção do Templo Central. Ó, ainda tem os selos da época e tudo mais, ó. Os valores eram de R$4.000 cada. R$4.000 era dinheiro que a gente deixa em conta, né? Ó, aqui ainda cheio de documentos aqui, muita documentação, uma vasta documentação. Esse barco aqui veio do Paracuru também, simboliza o barco que o navio ele veio aqui para o Ceará em 1914, quando ele veio, certo? Isso aqui era deles fazerem aqueles vigamentos das igrejas, esse serrote aqui, né? Olha o tamanho do serrote, do glúteo. Ô, meu filho, você acertou de cheio, ó. Você nota 10, que eu estou também até com sede. Bota dentro do estúdio mesmo. Enquanto você dá uma olhadinha, deixa eu só ligar logo a ar-condicionado aqui para a gente chegar lá. Rapaz, isso daqui 30. Esfria depois a gente chegar lá. Ó.
Presbítero Cícero, Então- primeiro secretário da MB. Aí a gente tem, tudo aqui tem muita coisa para ser organizado, gente, porque lamentavelmente eu tenho que cuidar da história, tenho que escrever a história, tenho que limpar os objetos, tenho que limpar esse museu. A gente não tem recurso para pagar. Então, para você não ver tudo estragado, você tem que dar um pulo do gato, né? Mas esse acordeon, né? Acordeon aqui foi de um grande pioneiro que ele fez essa doação aqui para o museu. Está dentro da própria caixa ele ali, né? Aquelas telhas ali eu trouxe uma da casa onde a Nazaré morava e aí de um outro templo lá na Morada Nova. E esses objetos aí que a gente trouxe dos familiares, aqui também são objetos antigos. Olha como é que está isso aqui. Está precisando. A nossa 8ª Conferência Mundial Pentecostal, aqui, é o inário, o livro, os discos, os broches, muita coisa tem. Aqui são mais objetos, né? São mais objetos. Esse relógiozinho oriente. Esse relógio aqui era do pastor Antônio Cesário de Melo, um oriente aí bem antigo, que foi doado pela família, que ele era também dono disso aqui, Aí hoje em dia a gente tem o besouro, né? Isso aqui era a pua, né? É uma rua. Aqui era que ele dava a Santa Ceia aos irmãos. Dava a Santa Ceia aos irmãos. Não mudou muito não, né? Essa maleta. Aqui era do Júlio de Castro. Bicho, meu Deus do céu. Faz isso. O cipilho, de cedro, tudo manual, né? Isso aí. Então, olha como é que está de poeira aqui já. Já porque não faz muito tempo que eu dei uma espanada. E aqui muita documentação, livros raros, aqui, muito documento. Essa foto aqui é do 61, quando esse aqui assumiu a igreja do Ceará. Pastor Coim. Aí aqui a gente vai ver, aqui a gente vai. Está aqui o pastor Cajueiro, pastor Bastos. Pastor, aqui tem praticamente todos os pastores daquela época estão aqui. Esse aqui é o Nelis Nelson. Todos eles aqui. Né? Aí aqui é o seguinte. Pronto, aqui já estava o pastor. Diga aí. Baixo. Pastor Bastos, está aqui. Bem novo, né? Pastor Bastos. Mais aqui. Aí aqui tem. Isso aqui é do Tempo Central, uma réplica, não é o original porque eu trouxe o original, aí o pastor Antônio José pediu de volta. Aí eu peguei e encontrei isso aqui que é igual, idêntico, aí eu comprei. Aí está aqui. Aqui tem mais coisas aqui, Os telefones que eram utilizados no Tempo Central, bocas, isso aqui, máquinas datilográficas. Essa aqui era do Teixeira Rego, pastor José Teixeira Rego. Essa aqui era do pastor Emiliano. Essa aqui era do pastor Emiliano. Pastor Emiliano. Essa ali do pastor Antônio Filho. Então, cada um com sua história. Aqui, aquelas bombas que a gente utilizava, né? Isso aqui veio lá de Coreaú, era os irmãos botavam de chapéu, as coisas aí no local, né? Aqui, isso aqui é um lenço que da 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Esse aqui era do pastor Emiliano, esse centro. Aqui eram equipamentos que eu utilizei e que faziam parte da história também. Hoje é a história, né? Você tem um bicho desse aqui, né? Quem não se lembra, né? A partir de 1980, 84, 85. Acho que vocês possuíram.
Muito, aqui, aí, tanto que eu tenho com a máquina, com o objeto de guardar todos os objetos aí. Celulares que eu fiz uso, eu sempre guardava, né? Rádios aqui, máquinas de filmar. Isso aqui era o top da fotografia. Isso aqui era do Silvio Alves. Vocês sabem quem é Silvio Alves, sabe? O fotógrafo do Paracuru, esposo da Amélia, que a Amélia é minha irmã. Então, isso aqui era dele. Eu ajudei ele a comprar isso na década de 70. Né? Então, aqui esses telefones eram do Tempo Central. Isso aqui também foi a Amélia que mandou para cá. Eu dei do Paracuru. Isso aqui é bem maneirinha, isso aqui é da época que os navios fundearam lá naquela região, né? Lá do Paracuru. Essa história também do Paracuru. E aí os meus jornais, de primeiro, eles gravavam os programas, eram dessas fitas. Essa fita aqui, por exemplo, é de um programa que vocês ouviam muito, que era programa musical evangélico, pastor Antônio Filho. Aqui tem a realização de alguns programas. Falta só dinheiro para comprar um gravador para fazer isso. Um dia chega. Esse baú aqui é de 1913, isso aqui era aquela de telefonia que era o uso naquela época, né, dos irmãos. E vamos para cá, vamos mais para cá. Um narguilho. Ó, aqui eu não entendi aqui. Aqui. Vou deixar depois dá para buscar isso. Ó. Nossa igrejinha aqui. Quem sai aqui, quem chega aqui para realizar culto aqui, aí vai para o passado, né? Aquele pilão lá foi feito pelo meu avô. Ele derrubou a catingueira e fez o pilão. Eu consegui resgatar ainda. A mãe de pilão. Aí produzi a igrejinha aí, para ficar bem original. Tem um forno de assar bolo ali. Só sai um pouco do interior, porque eu botei o orelhão aí. Mas também o orelhão já é da década de 70, 80, também já entra no páreo, né? Então, aí vocês vão tirar uma foto aqui na frente da igrejinha para botar na thumbnail lá do programa. Aí como é que a gente vai fazer? Como vocês são visitantes, eu não vou sair. Cadê um celular de vocês aí para me bater? Roberto aí, Roberto. É? Roberto aí de Rapaz, esse bicho aqui tinha um. Deixa eu ver se ele fica filmando aqui. Se ele não cair. Presbítero Carlos, como é que dá certo se eu passar esse arquivo grande? Mas, rapaz, não, eu vou botar já no YouTube, vocês baixam lá. Ah, no YouTube, né? Toda essa visita, né? Tudo. Que eu Tudo. guardar no computador. Tudo. Escolhe a melhor. Agora pode vir. Vocês já viram aqui. Deixa eu só desligar aqui as luzes. Para diminuir minha conta, né? Para diminuir minha conta. Mas, pronto, aqueles ficaram aqui impactados com a nossa história. E eu vou aqui mostrar a última ala
do museu aqui para eles. Ó, a última ala é essa aqui, ó. A gente chegar no estúdio, ó. Aqui a gente vai ter o púlpito que era usado no Templo Central no ano de 42. Esse púlpito aqui ele é de cedro, ele é todo produzido de forma artesanal e o cupim nunca comeu, nunca destruiu, porque ele foi feito de cedro, né? E aqui tem o pastor Emiliano, nosso grande pioneiro, e aqui a gente tem o pastor Bastos, e eu tenho uma foto para fazer também, para trazer para cá, que é o pastor Teixeira Rego e o Nelis Nelson. Estou só esperando chegar o recurso para fazer isso. Aqui são revistas e livros. Ok? Quem quiser tirar uma foto. Aqui são também, aqui, ó, isso aqui era o pastor Emiliano que usava, moleta. Essa aqui também era do pastor Emiliano. Essa aqui era uma espingarda que o irmão me deu lá da região de Morada Nova, quando o pastor chegava lá e saiu para a mata para matar passarinho para poder alimentar o pastor. Aí eles guardaram e fizeram a doação para o museu. Isso aqui é do pastor Emiliano. Isso aqui era do bisavô do Messias, essa espada da Guarda Nacional, ela é de 1876. É muito antiga, ok? E aqui tem muitos livros raros, muito documento histórico aqui, que não dá para a gente falar de tudo para vocês, porque está tudo jogado por enquanto, né? Mas quem quiser sair aqui na frente do púlpito, esse púlpito aqui, quem prega nele aqui por trás, está no local onde o Teixeira Rego ocupou por muitos anos. Pastor Teixeira Rego, o Nelis Nelson chegou a pregar detrás desse púlpito aí. Orlando Boia. Se quiser ir lá para frente ali, pode ir lá na frente. Aí. Aí. Você bate a foto. Esse é um objeto raríssimo da nossa igreja, né? As revistas Searas também, que a gente tem, né? E o que mais? Tem tanta coisa aí, vocês já tiram a foto aí e se deliciem aí desse momento que é histórico e raro para vocês. Está faltando o Vigre, né? Não, do pastor Emiliano, a viagem. Já está ali, eu tenho ali, tem vários livros dele. Eu tenho uns 4. Tem, né? Então só falta isso, né? Então é isso, né? Alguém mais vai tirar foto aí, não, né? Não. Ok. Então a gente vai... Eu vou fechar aqui. Depois vocês vão estar aqui... Deixa eu apagar aqui tudo. Que é para a gente ir pro estúdio, né? Rapaz... Ok, vamos lá, né? Quando vocês forem, mais tarde, quando a gente terminar o programa aqui, aí eu venho ligar tudo aí para vocês. Cristianismo, a história daqueles que amam ao Evangelho, a divulgação da Palavra de Deus. E eu quero até ver com vocês aí se está o áudio normal, se está legal. Pode dar uma checada aí, que eu estou sem. Pode, ok, tá ok? Ok, né? Tá tudo ok, perfeito. Então, aí você pode, aqui no estúdio, você pode baixar o volume. E olha, hoje é 2 de março de 2024. Eu tive a alegria e a felicidade de receber um grupo de obreiros da Assembleia de Deus, Templo Central do Paracuru, para visitarem aqui a história do nosso movimento pentecostal do Ceará. Eu quero falar pouco, mas a gente vai fazer um culto aqui. E o presbítero André, que já está aqui no início da fila, vai orar ao Senhor para... Veja se o microfone está...
Você pode levantar ele um pouquinho mais assim. Isso. Glória a Então, Deus. O Senhor orar, nos apresentando ao Senhor, porque tudo que a gente faz para o Senhor, se não tiver oração, não vale. Amém. Vamos orar. Selar. Agradecer Aleluia. ao Senhor. Querido Deus, amado Pai e eterno Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por esse momento especial que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós e também pelos nossos irmãos que estão nos assistindo e que irão assistir, Senhor. Que tu possas continuar abençoando, nos dando alegria de te servir, de te adorar e dar continuidade a esta obra a qual nossos amados deram desde o princípio, e por esta razão estamos aqui hoje, frutos de todo o trabalho movido pelo teu Santo Espírito, Pai. Assim te pedimos e assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Eles não têm muito tempo para ficar com a gente aqui, então eu vou encerrando minha fala por aqui. A história do Paracuru já está contada nos vídeos aqui no canal do museu, quem quiser conhecer vai conhecendo, mas a gente vai fazer agora uma recapitulação aqui a partir do irmão Robério. Ele vai se apresentar a vocês. Ele lida na área de missões lá na igreja da sede em Paracuru, e eu fico por aqui. Robério, você tem a liberdade de falar com os irmãos, dizer aí qual o trabalho, qual a sua função lá da igreja e esse seu carinho pela história, e deixa aí a sua palavra e a gente vai ouvindo cada um dos irmãos. É isso aí. Amém, glória a Deus. Eu sou diácono, né, na Assembleia de Deus Tempo Central, lá em Paracuru, supervisor de uma congregação lá, das Frecheiras, e já há muito tempo eu acompanho o seu canal, o seu trabalho. Tenho os livros sobre a história do Evangelho no Ceará, e sempre quis ter a oportunidade de visitar, né? E nada melhor do que visitar junto com meus irmãos aqui, meus amigos, para que a gente possa conhecer mais dessa história, né? É uma história muito linda e que tem que ser sempre lembrada e preservada, né? Eu sempre gostei muito de história, porque eu creio que ela nos ajuda a não perder o nosso rumo, né? O Senhor Jesus, ele diz que todo mestre instruído no reino de Deus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, Jesus estava trazendo uma nova dispensação, mas mesmo assim ele diz que aquilo que ele vinha trazendo não deveria negar ou anular o que foi feito no passado. E esse trabalho é tremendo, que Deus continue abençoando, dando força, sabedoria ao senhor presbítero Carlos para continuar esse trabalho maravilhoso. Realmente todos os irmãos que estão assistindo aí tiverem a oportunidade de vir, é uma bênção. Você sai daqui renovado para continuar querendo trabalhar para Jesus ainda mais. Ok. Depois ele vai falar um pouquinho mais, porque ele ouviu alguns vídeos aqui e algumas histórias importantes, e depois ele vai trazer um pouquinho. Vai dar tempo. Então, aqui esse pode baixar o braço do microfone que dá para chegar até ele. Esse microfone é ótimo. Então o senhor também pode se apresentar aqui para os nossos irmãos. Pai do Senhor a todos, sou o diácono Giovanni, né? E é muito gratificante, né, estar conhecendo aqui o museu. E foi uma alegria, né, receber o convite do irmão Roberto. E estou aqui sentindo, né, a honra de essa alegria imensa, saber das histórias que foi constituído, né, a nossa Assembleia de Deus. E estou bastante alegre. Ok, isso aí foi econômico, não foi? O irmão, o presbítero Cícero, presbítero, né? Isso. Cícero. Dessa distância ele pega bem já, pode falar. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Me chamo presbítero Cícero. Sou dirigente de congregação a qual dirijo também a responsabilidade da congregação de São Pedro. Uma bênção, quero aqui já a paz para todos. E logo nós vamos estar juntos cultuando a Deus. E para mim foi muito importante conhecer
museu. Muitas relíquias, a gente aprende muito, a gente nunca deixa de aprender, na verdade, né? E a gente aprende muitas coisas que a gente, vamos dizer, está sendo perdido, e aqui a gente encontra, viu? Aqui a gente realmente tem o nosso presbítero Carlos de Castro, que tem um conhecimento e passa para nós, e isso é muito importante. Que bom seria que todos viessem, participassem e conhecer a história do movimento pentecostal no estado do Ceará. É muito importante, muito bom. Saiu daqui renovado. Eu aconselho você um dia vir conhecer, vir com a sua família, e é uma coisa muito interessante. E aqui eu quero deixar a paz do Senhor, e até outra oportunidade, que Deus nos abençoe. Ok, esse microfone aqui dá para você aqui, o nosso inglês aqui, né? O nosso inglês aqui, ele tem um nome aqui muito... Quem entrar no Instagram aí vai saber o nome dele, que Pedro Ravi, né? Agora esse escrito do Ravi, só ele que sabe. Se você for no Instagram aqui do museu, a gente fez um videozinho aí muito bacana. Pode aproximar mais aí, Ravi, para você também se apresentar e fique à vontade. Glória a Deus. Me chamo Pedro Ravi e estou aqui com muita alegria, né, de ter conhecido boa parte da história do movimento pentecostal do estado do Ceará. Grato a Deus pela vida do presbítero Carlos, que desenvolveu e está aí, né, dando continuidade, né, à história, contando a história, levando a história para nós, somos mais novos e temos aí a curiosidade de conhecer, né. Eu fico muito feliz, né, dizer aí, como já foi dito aqui pelos meus irmãos, que é um local onde todo assembleano, todo pentecostal deveria estar, conhecer as raízes, a história do nosso patriarca, o legado dos homens de Deus, trabalho que foi feito desde o início, né? Porque assim nós temos disposição de continuar com essa chama acesa, a chama do movimento pentecostal. Muito bem, fala bem, não fala? Rapaz, o homem é viajado, viu? Depois ele fala um pouquinho mais, ele esteve na Suíça. Quem vai na Europa se torna intelectual, nem que não queira, né, presbítero André? O presbítero André agora só orou, agora ele vai também se apresentar, né? Pode levantar ele mais, o microfone, levante ele assim. Não, isso. Acho que dá para você falar bem. Ele que você se apresentasse aí e já vá falando aí a impressão aí, porque vocês estão sendo muito econômicos, né? Vamos lá. Meus irmãos, eu também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero André Alberto, a qual também supervisiono uma congregação, a congregação do Sítio Inglês, e também sou o presidente de missões ali do campo de Paracuru, juntamente com alguns outros irmãos. Estamos ali dando continuidade a esse trabalho que é tão sublime e especial, que Deus, através do Santo Espírito, acendeu essa chama no nosso coração. E para mim também é uma tamanha alegria, né? Apesar de que eu não conhecia o museu e nem sabia, graças aí ao irmão Robério nos fez o convite, e houve até umas dificuldades para a gente estar vindo, mas Deus, ele moveu as barreiras e nos trouxe até aqui. E quando a gente ouve e vê, né, a história dos nossos pioneiros, a qual eles dedicaram toda a sua vida e certamente não mediram esforços para ministrar o evangelho no coração do povo. E quando a gente olha para nós hoje e vê que somos frutos, né, de todo o trabalho, com muito esforço, e às vezes a gente não dá tanto valor à congregação, aos cultos, que é tão fácil hoje de estarmos na igreja, né? E quando nós olhamos e vê a história dos nossos irmãos, quantos quilômetros eles andavam a pé e sofrendo muitas vezes perseguições, mas eles não deixaram a chama do Espírito ser apagada. Para mim é uma alegria muito grande, e que essa ação de estarmos aqui no museu possa ser mais combustível para nós continuarmos pregando o evangelho.
Que bom. O trabalho do Paracuru, que deu-se início em 1919 com o Manuel Caetano de Menezes. Inclusive eu fiz uma entrevista a um moço que morou na casa dele já no final da década de 40 e por toda a década de 50, lá no sítio Alagadiço Novo, em Paracuru, um local que vocês devem conhecer só de nome, porque eu tive no local, mas já estava muito habitado, não tinha mais nada do que representava o sítio da época do Manuel Caetano, né? Então, o Manuel Caetano, ele realizava os primeiros cultos na casa dele. Quem vinha dirigir esses cultos era Vicente de Sales Basto. Eles saíam de Itapajé a pé, se deslocando nos entornos daquela área marítima e vinham para ministrar as Santas Ceias na cidade de Paracuru. Uma das vezes eles tiveram um grande problema quando retornavam, porque quando o trabalho terminava eles voltavam a pé. A distância entre Itapajé e Paracuru não é pouca, não é pequena, e tinha a passagem da onça, conhecido como passagem da onça porque era um animal um animal muito feroz, né? E eles, em uma certa noite, ao se deslocarem para Itapajé, quando eles passaram nessa localidade, eles deitaram na área fina para tirar um cochilo, muito cansado da viagem, né? E quando eles estavam nesse cochilo, eles escutaram o bramido do felino, da onça. E o irmão disse assim: isso é de onça, e ela está à nossa procura, ela está no nosso rastro. E eles não tiveram outra coisa senão orarem ao Senhor no meio da mata, na escuridão da mata, depois de um trabalho missionário, para que eles fossem aliviados daquele felino. Eles não tinham como se defender daquele animal. E Deus ouviu a oração deles. E eles saíram ilesos daquela situação. Coisas que a gente viu que existiu no passado e que ninguém sabia. Não se tinha conhecimento dessa história. Essa história veio para mim quando eu entrevistei um neto do Vicente Sales Basto, que ele próprio, Vicente Sales Basto, contava essa história. Então é uma história verbal de um acontecimento que marca a história da nossa Assembleia de Deus no estado do Ceará, e que a gente vai revelando aos poucos de acordo com temas como esse que vocês estão nos ajudando a escrever. O Robério, que está aqui do meu lado, colocou no coração dele o desejo de visitar o museu, convidou vocês aceitaram. É um marco diferencial na vida de vocês, porque vocês nunca mais vão esquecer dos objetos, dos documentos, das histórias, de tudo aquilo que vocês viram aqui. E olha que vocês não viram tudo correndo, porque o tempo é muito exíguo, né? Mas o Robério ainda tem uma aula para ministrar. Se você chegar uns 10, 5 minutos atrasado, não vai prejudicar tanto, o Robério. Mas eu queria que você trouxesse a impressão agora sobre os objetos, sobre a história do museu e a história que você aprendeu aqui do museu para a gente também. Eu, por exemplo, meu sogro, ele é neto do irmão Manuel Caetano. Pois é, do Manuel Caetano eu tenho aqui no museu, eu tenho o registro de nascimento dele e também tenho o batistério de falecimento, né? Ele nasceu em 1887, parece, o Manuel Caetano, né? A história do Manuel Caetano é muito longa, fica para um próximo momento, porque senão eu vou tomar muito tempo. Mas o Manuel Caetano foi quem deu abrigo à história do movimento pentecostal na cidade de Paracuru. Se alguém merecer, é claro que a gente não vai fazer estátua para Manuel Caetano,
Mas se alguém merecia uma estátua para ser lembrado pela tocha pentecostal que chegou no Paracuru, essa pessoa se deve a Manuel Antônio, que não era da cidade, que foi quem veio da Lagoinha e trouxe o evangelho para lá, e o Manel Caetano. Então o Manel Caetano foi quem levou o evangelho para Paracuru, para o Jardim de Cima, levou para Canabrava, que agora é Paraipaba. Então ele foi a identidade assembleiana se deve exatamente a Manel Caetano. A gente tem essas coisinhas aqui do Manel Caetano. Então vamos lá, meu irmão. Então uma coisa interessante, eu gosto sempre de conversar com os mais antigos, e que a gente vê é o que o presbítero André falou, a devoção que eles tinham, o prazer. Tem uma senhorinha na congregação que eu dirijo, é a irmã Ana. Ela disse que quantas vezes, jovenzinha, eles iam participar do culto de Santa Ceia lá na Paraipaba, a pé. Todo mundo, a igreja toda, até o pastor junto, ia a pé, todo mundo participar lá da Santa Ceia na Paraipaba. Depois voltava, e tudo começou com essa história, né? Manuel Caetano, Manuel Antônio evangelizou a Manuel Caetano. O Manuel Caetano, em um determinado momento, depois de crer na mensagem pentecostal, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, orou por um enfermo lá na comunidade de Jardim, né? Cima, que é o Francisco Rufino Barroso. Francisco Rufino. Orou por ele, ele foi curado, e aí já se tornou também um crente pentecostal, e o trabalho continuou. E ele deu abrigo ao Teixeira Rego. O pastor Teixeira Rego teve o abrigo do Francisco Rufino Menezes, que ele foi vereador em São Luís do Curu, proprietário de terras. Foi uma família que se doou o evangelho. A família Barroso de Paracuru é exatamente família do Francisco Rufino Barroso. E ficou recebendo apoio, né? Do pastor Vicente Salles Bastos, do pastor Luiz Gonzaga Bastos, que vinham frequentemente ajudar eles, dirigir os cultos, ministrar Santa Ceia, né? Até que veio o primeiro pastor mesmo. Agora essa é a minha dúvida. Foi o pastor José Teixeira Rego que ordenou o primeiro pastor para o campo de Paracuru? O campo de Paracuru. O Paracuru, quando surge como campo, ele meio que foi... Para você ter uma ideia, Paracuru foi o primeiro, mas o trabalho se enraizou nas localidades ali de Jardim de Cima e principalmente de Paraipaba. Canabrava foi que se tornou a sede desse campo que fazia essa globalização entre todas as regiões, inclusive Paracuru, Taíba, Pecém, São Gonçalo do Amarante. Tudo aquilo era congregação da Paraipaba, entendeu? Então por isso é que é difícil às vezes você fazer assim uma ideia de como o evangelho começou, lá por quem começou, quem trouxe o evangelho, como ele se expandiu, de que forma ele cresceu, porque tem um legado histórico de vários personagens até chegar o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, que foi um personagem importante na história da Assembleia de Deus de Paracuru, porque ele recebeu o campo de Paracuru, porque por volta de 1952, em uma convenção que houve em Betânia, em Itapipoca, então ali naquela convenção se projetou nascer o campo de Paracuru para o pastor Benjamin assumir, porque ele era doente, muito doente, o pastor Benjamin. E aí foi-se um pedaço do campo de Taíba, um pedaço do campo de São Gonçalo do Amarante e um pedaço do campo de Paraipaba. Então essas partes fez surgir o campo do Paracuru, que o pastor Benjamin assume. Então depois quando o pastor Benjamin assume, a cidade de Paracuru já era herdeira da história da Assembleia de Deus através de Manuel Antônio e Manuel Caetano. O Manuel Antônio é um personagem anônimo da Assembleia de Deus. Ninguém sabe a origem dele.
mas ele foi o precursor, ele que trouxe o evangelho, né? E aí depois com a convenção do Manuel Caetano, que tem outra história também, aí vem a história de Paracuru ter o seu degrau mais alto. Bênção de Deus. Pois é, então conhecer isso aí, ele, como eu disse, renova nossas energias, né? A gente saber que essa obra começou no coração de Deus, e como começou no coração de Deus, ela nunca vai terminar, né? É daqui para a eternidade. A gente só tem que se encaixar nesse projeto de Deus e levar adiante a palavra do Evangelho, né? Então é muito gratificante a nossa participação aqui, né? Graças a Deus a oportunidade de ter conseguido vir aqui e conhecer mais um pouco dessa história, né? Já encerrando então, que o André, que o Robério está bem apressado, me diga uma coisa antes de passar o microfone para ele. De todos os objetos que você viu aqui no museu, documento, alguma coisa, o que mais te impressionou? O que mais me impressionou foi aquele candelabrozinho, aquele candeeiro, lampião. Aquele lampião que o Zé Vaqueiro pegou, né? Zé Vaqueiro, Padre Andrade, aqui em Fortaleza eu moro ali no Padre Andrade, né? E ele foi pastor lá, né? Presbítero lá, né? Ele foi direcionado para lá através do pastor José Teixeira Rego na década de 30, porque o Zé Rodrigues da Silva, que é chamado de Zé Vaqueiro, ele criou no Evangelho no sítio Tunga, inclusive no dia do soldado, dia 25 de agosto de 1925, ele vai crer no Evangelho. E aí, já no início da década de 30, o pastor Teixeira Rego manda ele para aquela região. E lá ele vai fazer a obra de um verdadeiro evangelista. E era um homem que ficou conhecido da história como um homem que tinha os 9 dons do Espírito Santo. Orou por um morto, e o morto veio à vida. Foi algo extraordinário para a nossa história. Nem todos os irmãos espalhados pelo Ceará conhecem essas histórias brilhantes da nossa história, mas aos poucos ela vai tomando caminho e vai chegando aonde tem que chegar através de vocês mesmo. É importante a gente conhecer, até nós estamos sempre ensinando, pregando, transmitir isso, né? Para que as novas gerações eles conheçam a raiz deles, né? A raiz de graça, de poder do Espírito Santo que trouxe isso aqui até onde chegou hoje, né? Pois é, você foi o candeeiro, então esse aqui vai dizer aí o que impactou ele, qual foi o objeto mais assim que deixou ele assim, rapaz, isso aqui só não pode levar para você, só tem que ver com os olhos mesmo. Também o candeeiro me impactou muito, botei até a mão lá para ver se pegava um pouquinho da unção, mas vários objetos que a gente fica impressionado também, ver ali a telha, né, que o senhor trouxe ali da casa ali da Maria de Nazaré, se não me engano, a segunda mulher, né, batizada com o Espírito Santo, falamos de nascer de Albuquerque, né, mas ela que trouxe esse evangelho, né, trouxe ela. Então são as Bíblias de vários pastores, as maletas. Então são vários objetos que a gente se impressiona e a gente começa até pegando assim para ver se a chama, né, a chama ela não pode se apagar, e é isso aí, gratificante. Na verdade, a gente sente que o senhor foi impactado por essa chama. E na verdade ela não se apaga não. Ela só se renova, mas ela não se apaga. E ela se renova para melhor, né? O nosso pastor Cícero aqui, que é dirigente de igreja também, é presbítero, eu não sei se ele eu acho que ele não gostou de nada, não. Não sei, acho que não. Vira o microfone mais um pouquinho para mim. Só virar assim, só ele assim. Porque ele tá pronto. Isso, aí. Na realidade, todo o material impactou. Mas eu observei mais aqui foi as fotos. As fotos me chamaram muita atenção, relíquias mesmo. E o senhor falando ali a respeito da a dificuldade em fazer, né, a pessoa bater uma foto naquela época, né, que era muito caro.
E ali me chamou muita atenção a quantidade de fotos que o senhor tem aqui, né? Uma relíquia, e isso é muito importante, né? A foto em si, ela fala, não precisa palavra, né? Ela fala. Então a gente vê ali muitos obreiros, homens, né? Mulheres, crianças. É uma coisa, uma diversidade assim, muito... Me chamou a atenção as fotos. As fotos todas me chamaram a atenção. Que coisa boa. Nesse microfone aqui, o nosso inglês aí vai dizer também, não sei se ele gostou de alguma coisa. Geralmente quem vai na Europa vê muita coisa bonita, não sei se alguma coisa impactou ele, mas diga aí também se alguma coisa lhe chamou a atenção. Bom, de fato, tudo impressiona muito, né? E saber que nós temos isso aqui pertinho da gente, né? Nos impressiona muito mais, né? Eu fiquei, assim, maravilhado com o que eu pude ver hoje aqui. Foi uma manhã que vai ficar marcada. O Monsenhor Cícero falou das fotos, Giovanni Roberto falou do candeeiro, né? Mas, na verdade, ter o registro histórico de atas, né, que foram documentadas, primeira ata da convenção, que o vivo você abrindo ali com muita delicadeza, o cuidado, né, para preservar a história. Então tudo isso é muito assim gratificante. Eu fico maravilhado. Que bom, que bom. E aí o presidente André já é mais sofisticado, né? Talvez não tenha encontrado muita coisa que impactou ele, mas quem sabe, né? Para mim é uma alegria. Alguns meses atrás estava sempre lembrando e vendo que a nossa igreja ela não enfatiza muito a história dos nossos pioneiros, principalmente Daniel Berg, Gunnar Vingre. Estava lendo um livro deles, doado, emprestado até pelo meu amado Giovanni, vendo ali as maravilhas que Deus fazia através daqueles homens. E hoje nós temos muitos recursos, né, grandes templos. Nós somos uma igreja, podemos dizer, uma igreja rica, no sentido de termos melhores sons e instrumentos, e às vezes nós estamos ali focados mais nesses recursos e esquecemos de buscarmos o que os nossos pais tiveram, né? Que era o poder do Espírito Santo. Hoje pouco nós oramos por cura, por libertação, por batismo no Espírito Santo, e às vezes nós não demonstramos para que razão é o batismo com o Espírito Santo. Às vezes nós enfatizamos apenas para que a igreja peça o batismo com o Espírito Santo. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? E para que eu quero esse batismo, né? Muitas vezes nós não demonstramos esta real finalidade do que é o batismo com o Espírito Santo. É para pregar, é para propagar, para anunciar com poder, com autoridade essa palavra. E o que me marcou, apesar de tudo, como disse o nosso amado, as pedras, né, que o nosso amado pastor Emiliano trouxe lá do túmulo de Jesus. Ele ter trazido aqueles símbolos, né, a água, as fagulhas de pedra, a areia ali de Israel, e nos traz essa história assim tão maravilhosa, que um dos nossos pastores pioneiros, ele ali frequentou o túmulo de Jesus e ainda trouxe umas pedrinhas para o Ceará, né? Foi algo maravilhoso. E além do mais, de 73 para cá, já se vai quantos anos? 73. 73 com 7 dá 80. 50 anos. 27. 27 com 24, 51 anos. Há mais de meio século ele fez isto. Eu expliquei ali de forma bem ligeira, bem rápida, dizendo que hoje em dia quem vai a Israel não consegue trazer uma semente de nada, porque as máquinas interceptam e se torna contrabando, e você vai ser alvo da lei do país. O pastor Emiliano trouxe quase um saco de folha de oliveira, que ele presenteou folhas de oliveira no Templo Central para muitos irmãos. Trouxe quase uma oliveira toda. Aí trouxe areia do túmulo de Jesus, trouxe pedra do túmulo de Jesus,
água do poço de Jacó, água do mar da Galileia, água do rio Jordão, água do mar vermelho. O simbolismo que existe. Água é água aqui em qualquer lugar do mundo. Mas a água que ele trouxe foi dessas nascentes. E aí traz um simbolismo tão rico que a gente se prende ao simbolismo, não é ao objeto, mas ao simbolismo, né? Que é a história da nossa instituição. Então, falar de tudo isso aqui, vocês já... Eu não vou tomar mais tempo, porque já são 12h13, vocês têm que regressarem. Fica aí as considerações finais, se quiserem encerrar aqui, eu já encerro. A gente não falou o nome de vocês aí que está no... Tem alguém de vocês aí que vocês conheçam aqui no chat? Tem? Tem quem? Vai falando aí, vamos dizendo aí. Quem é? Edna Nunes, a esposa do Giovanni. Edna Nunes, ok. Ô Edna, se soubesse que a gente todo dia tem um programão aqui só com hinos antigos, vocês não perdiam não, viu? O nosso canal tem um programa diário, sempre 21 horas. Às 21 horas nós estamos aqui com o tempo de recordar. E são canções que é lá da época da vovó. Sim. Então quem mais aí? Tem Josivaldo. Josivaldo também é lá do campo, é? Isso, a congregação do inglês. Olha aí, rapaz. Daiane também. Cícero Plácido, presbítero Cícero é o senhor. Ok, maravilha. Bênção de Deus. Então, se eu pudesse, ficaria mais tempo aqui para a gente contar muita história. Mas eu vou preparar ainda hoje, agora, a passagem de vocês aqui pelo museu. Vou coletar essas informações aqui da nossa live, juntar tudo no vídeo e colocar na plataforma para vocês degustarem, né? A gente falou tanta coisa durante a apresentação dos objetos que com certeza vai ter preciosidade. Agora, eu queria só que você relatasse aqueles fatos lá do irmão Isaac. Dá tempo você só relatar. Eu achei muito, muito bacana do Robério, porque o Robério vê os nossos vídeos aqui no museu e fica como exemplo aí do acompanhamento que você tem aqui do museu. Se quiser só levantar a mãozinha. Não, estava comentando aqui, né, que eu vi a live agora há poucos dias, gravei até a tela do celular, mandei no grupo, o presbítero André viu, pastor Isaac Tavares, né, lá de Maranguape, a ousadia daquele homem, né, ele diz que herdou do pai dele, ele diz, sempre fui ignorante. A gente viu a sanfona do pai dele aqui. Tem a sanfona que tocava nos cultos, né? E o pai dele dirigindo o culto, em frente de um local. Aí o padre da cidade subiu numa capelazinha em cima desse local e deu um tiro de lá de cima para pegar nos crentes. Graças a Deus não pegou. Os irmãos se alvoroçaram, todo o pessoal que estava ali em volta. Aí o pai dele disse assim: meus irmãos, não faça nada não. A obra é de Jesus, ele se responsabiliza. E aí na mesma hora, um bêbado que estava ali próximo, comprou a dor dos crentes, entrou naquele lugar, subiu na capela e quando dá fé, tá descendo o bêbado com o padre se abufelando no bufete. E ali foi uma vergonha, né, para o sacerdote lá da igreja romana, porque quis afrontar os crentes e Jesus não deixou. E na verdade ele que saiu afrontado, né? E o outro fato também é já ele, o pastor Isaac, já trabalhando para Jesus, ia participar de um culto e ficou sabendo que uma das lideranças da cidade pagou 2 pistoleiros para matar ele, né? Emboscar ele no caminho. Ele ficou sabendo. Aí ele foi para a cidade, só que antes de chegar na cidade ele foi direto na casa de um desses pistoleiros, bateu na porta, o pistoleiro saiu e aí ele disse: rapaz, você que é o fulano de tal? Sou. Pois é, eu sou o pastor que você foi pago para matar. Como é? Vai matar agora? Não vai?
Porque eu tô em dirigir o culto lá. Você foi pago para me matar, pois mate agora. E aquele homem ficou encabulado, envergonhado e disse: não, se eu soubesse que era o senhor, eu não tinha aceitado o serviço. Então a ousadia daqueles homens, né? Jesus, ele sempre honra a fé, né? A fé dos seus servos. Até ele usou uma frase na live que o pai dele falava muito. E ele tomou aquilo para si. Eu acho que aquilo era o fruto da ousadia dele. Diz que se você estiver fazendo a obra de Jesus, Jesus se responsabiliza e lhe guarda, né? Então ele disse: é capaz até se alguém for lhe dar uma facada, da faca sumir na mão dele na hora que foi enfiado no seu bucho. E a fé daqueles homens era essa, né? Eles agiam de acordo com a fé e Jesus honrava. Enfim, a história dos pioneiros, irmãos, é história maravilhosa. Os irmãos têm que conhecer mais. Em nome de Jesus. Ok, maravilha. Gente, pois então a gente encerra aqui a nossa live. E eu quero ter esse privilégio de, na nossa programação aqui do museu, vocês estarem com a gente. Outra coisa também, para facilitar, vocês se inscrevam aqui no canal do museu, né? Quem se inscrever no canal do museu estará o quê? Estará sendo beneficiado pela história, tá bom? Você não paga nada para isso. E você ainda ajuda. E outra coisa que eu peço também, você que está aqui na live pela primeira vez, se você conhecer alguém que gosta de história, então direciona aí o nosso canal. A gente precisa fazer com que o canal do museu alcance nossas igrejas no Ceará. Aqui o nosso canal a gente vai para 70 mil inscritos, mas a grande maioria são dos estados brasileiros. Do Ceará tem poucos, porque muita gente não conhece. Esse é o fato. Então eu espero contar com o apoio de todos vocês. E querem orar para terminar ou querem terminar sem oração? Vamos orar, né? Eu digo aí quem que vai orar, Roberto. O presbítero Cícero, né? Pronto. Começou com o presbítero, tem que terminar com ele, né? Tá certo. Pois presbítero Cícero, ore aí e inclua aí na sua oração o retorno de vocês, para Deus guardar esse veículo que vai conduzir vocês. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, meu Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, de conhecer, Senhor, Pai, este museu, a qual teus servos, Senhor, tem, ó Pai, ó Deus, o Senhor sabe de tudo e conhece, meu Senhor, que o teu servo, Senhor, possa ser bastante próspero, meu Senhor, ó Pai, nesta lida, Senhor. Nem muitos, Senhor, conhece, o Senhor sabe, toque no coração, Senhor, para que possa vir, Senhor, e conhecer a história, ó Pai. Queremos, Senhor, ser grato por todos que participaram, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, nós te rogamos nesta hora, Senhor, a nossa volta, Senhor, Pai. Toma a nossa frente, nos dirige e guarda. Assim como tu nos trouxeste em paz, Senhor, o retorno também seja de paz, Senhor. Assim também te rogamos, Senhor, que possa ficar também no lado do teu servo, Senhor, do presbítero K, com a sua família, Senhor, dando graça, saúde, meu Senhor. E a todos, Senhor, que participaram, Senhor, que estão participando ainda, Senhor, desta live. Da graça, nos dirige, meu Senhor, repreende todo o mal, Senhor, Pai. E assim, Senhor, coloca, meu Pai, esta oração, Senhor, esta petição. E nós cremos, Senhor, que o Senhor há de ouvir e há de responder, Senhor, em nossos corações, Senhor. E assim, meu Pai, mais uma vez te louvo e te agradeço por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu vou me despedir aqui dos nossos visitantes, mas eu vou deixar vocês aí numa programação que é diária aqui no nosso museu. Quem quiser continuar, pode continuar. Aqui, veja os hinos que a gente apresenta aí para vocês, tá certo? Vamos dar uma seleção de louvores
e imagens aqui da nossa programação, tá bom? Ok? Muito obrigado. Quem quiser continuar ouvindo, olha, é isso aí que vocês vão ouvir durante o dia todo aqui do museu.